Olá a todos, eu me chamo Rafael Damasceno e eu venho aqui hoje para apresentar para vocês 9 questões de radiação da matéria de transferência de calor, que envolvem fatores de forma, taxa de transferência líquida de calor e principalmente, né? Eu vou aqui começar por essa questão, vou apresentar 9 questões, as 3 primeiras são mais sobre fatores de forma e essa aqui já é é a primeira questão delas, né? Que é a 13 e 8. Nessa questão ele pede que a gente determine os fatores de formas F13 e F23 entre as superfícies retangulares mostrando a figura, né? Essa representação aqui ela indica que você tem esses fatores de F1 indo para F3 e de F2 indo para F3, né? Aqui vamos ter uma sacada nessa questão que é importante, bem simples, né? É focado na teoria. Primeiro aqui estamos na questão, né? Essa aqui é a questão. E, bom, antes de mais nada, né, desenhar a geometria, o que a gente precisa saber é que para calcular o primeiro fator de forma, né, se temos essa noção, a gente vai usar uma tabela que vai ser essa tabela aqui, a tabela 13 e 6, né, de fatores de forma entre dois retângulos perpendiculares com aresta comum, que no caso é isso aqui, né. Vamos primeiro calcular o fator de forma 1, 3, porque ele é o mais tranquilo que podemos saber agora, né. Então, primeiro, né, aqui na tabela ele diz que a gente tem isso aqui, né, o fator 1, 2, no caso pode ser 1, 3, e ele dá duas condições aqui, né, uma razão L1W e uma razão L2W, né? Nesse caso vai ser a razão L1W, que vai decidir qual dessas linhas que vamos olhar, e a razão L3W, que vai decidir onde vamos olhar aqui no eixo das abscissas, das abscissas. Então, fazendo isso aqui, né? Primeiro L3W e L1W, a gente tem que, já que por ser todos divididos por 3W, nesse caso vai ser esse comprimento, ele vai dar o mesmo valor, então vai dar um quadrado, né? Então, se é um quadrado, o valor ali ele vai seguir o mesmo, né? A gente vai olhar a linha 0,3, essa aqui, é o valor mais próximo que a gente tem. E aqui a gente vai procurar no eixo aqui a coordenada 0,33, que está por aqui, né? Se a gente fazer uma interceptação aqui, direta, a gente vai ter... Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. O texto ele não deixa. Mas vamos fazer assim, que a gente vai conseguir fazer um desenho aqui para mostrar para vocês. Se a gente vier aqui e desenhar no eixo aqui, por exemplo, aqui que é o 0,3, se a gente puxar ele até a linha 0,3 aqui em cima, aqui, aí puxar aqui para o eixo Y, a gente vai ter um valor aproximadamente de 0,25, né? Que ele vai chegar bem aqui no meio certinho, esse valor. Mais pro lado aqui, seria um pouco mais pro lado. Ele vai dar mais ou menos assim aqui. E a gente vai convergir num valor de 0,25 para esse primeiro valor de fator de forma. Com esse valor de forma, a gente calcula agora para o segundo, que é o que ele pede, né? Que é o F 23. Só que eles não têm contato direto, então a gente não pode usar essa mesma figura aqui. O que podemos fazer é unir essas duas superfícies aqui em uma só e fazer isso que nós fizemos. Vamos chamar essa superfície de F3 para 1, 2, né? De 3 para 1, 2. Então, somando aqui, né? A gente vai ter 2 agora, 2 metros. Então, fazendo isso, a gente vai ter o mesmo valor, né, de L3 sobre L de 0,33 e o outro de 0,66. Seguindo aqui agora, a gente vai ter então que ele vai ser 0,33, então na mesma linha, e no 0,66, né? Se a gente for desenhar aqui, vai ser provavelmente, vou mudar de cor, por aqui assim, isso bem por aqui assim. Não sei se vou conseguir desenhar perfeitamente reto, mas a ideia é essa, até a linha 0,33, né? E convergir aqui no eixo Y, a gente vai ter um valor aproximado aqui, ó, de 0,32, né? A gente aproxima esse valor aqui e temos esse valor aqui de 0,32. Bom, já temos esses dois fatores de forma, só que esse não é o fator de forma que a questão pediu. Ela pediu o fator de forma de 2, 3. Então o que vamos fazer? Vamos usar aqui
as noções básicas do cálculo de fator de forma, né? Primeiro aqui, o que vamos fazer, né? Depois de ter usado a superposição já, né, essas duas superfícies, vamos fazer o princípio da reciprocidade, né? O que o princípio da reciprocidade diz? Ele diz que a área da superfície vezes o fator de forma dela com a outra superfície tem que ser igual à área da outra superfície do fator de forma dela com a superfície anterior. Então, nesse caso, A1 de F13 tem que ser igual a 3 de F31. Já que as áreas são iguais, todos têm 1 metro e 3 metros de comprimento aqui, elas são iguais. Então, a gente pode tirar ela da equação. A gente vai ter que o F13 é igual ao F31. E a gente já descobriu que o F3 é 0,5, o F13 é 0,25. Seguindo, o que a gente pode fazer agora é abrir, né, esse F312, né? Porque esse F312 ele vai ser igual ao F31 mais o F32. Então, se a gente já tem o F31, que a gente acabou de descobrir aqui, que é 0,25, então o F32 ele vai ter que ser o F31 mais 2 menos o F31, que nesse caso é 0,25. Então vai ser 0,31 menos 0,25 vai dar 0,07. E bom, esse é o F32, mas a gente quer saber o F23. O que fazemos novamente? Usamos aqui o princípio da reciprocidade. A área 3, ela é igual a área 3 vezes o fator 32 tem que ser igual a área 2 vezes o fator 23, que é o que a gente quer descobrir. As áreas são iguais, então o fator F32 é igual a F23. Então, no fim, o fator F23 é igual a 0,07. E bom, aqui nós temos, né, os dois fatores que nós queríamos, né, 0,25 e 0,07. Podemos seguir agora para a próxima questão, que vai ser essa questão aqui, ó, 13,7. A questão diz que duas placas paralelas infinitamente longas de largura W são separadas por uma distância W, como mostrado na figura abaixo. Usando o método de linhas cruzadas de Hotel, determine o fator de forma 1, 2, né? Aqui é arbitrário, nós decidimos qual que é a superfície 1, 2, né? Decidir essa aqui de cima como 1, 2. E bom, aqui ele já cruza as linhas, né, que nós temos aqui que precisamos ter essa noção, né? Essas linhas cruzadas vão ajudar a gente para poder usar aqui o método de linhas cruzadas de Hotel, que diz que o somatório das linhas cruzadas menos o somatório das linhas não cruzadas dividido pelo duas vezes as linhas de superfície é o nosso fator de forma. Bom, aqui é um cálculo básico de tranquilo de comprimento, né? Aqui a primeira coisa que vamos fazer é calcular as linhas não cruzadas. Nesse caso, as linhas não cruzadas é L2 e L1. E para descobrir o valor de L2 e L1 é simples, né? Já que tipo, eles estão a distância é, W e o comprimento é W, eles estão exatamente aqui, nós temos esse triângulo retângulo aqui. E bom, aqui basta fazer as regras do triângulo retângulo. A gente vai ter que tanto L1 quanto L2 vai ser a raiz de W ao quadrado mais W ao quadrado, que vai dar W raiz de 2. Já as linhas cruzadas também são simples, né? A gente vê que aqui que o L4 ele vai ser igual a W, né? Esse comprimento aqui. Já o L3 ele vai seguir a mesma lógica do L1 e L2, só que dessa vez, em vez de ser W, a base vai ser 2W e a altura W. Então aqui a gente vai ter que o L3 ele é a raiz de 2W ao quadrado mais W. Dessa forma, resolvendo, a gente vai ter W raiz de 5. E aqui é simples, né? Já temos todos os comprimentos de L, basta substituir na fórmula, né? Aqui as linhas de superfície, ela vai ser W, né? Porque a superfície ela tem comprimento W também. Então vai ficar as linhas cruzadas, raiz de W raiz de 5 mais W, menos duas vezes W raiz de 2, né? Porque temos L1 e L2. Duas vezes W raiz de 2 dividido por 2W. O W aqui ele vai cortar totalmente, né? Então, aí todos os termos a gente pode cortar ele. Resolvendo essa equação simples aqui, nós chegamos no fator de forma 1, 2, né? Que vai ser 0,204. E bem simples a questão, só usando a fórmula mesmo e seguindo as lógicas de geometria, a gente chega no resultado. Podemos seguir aqui para a questão 3 agora, que vai ser a 13,8. Essa aqui, né? A questão diz que um cone circular de diâmetro d é posicionado em um eixo comum com disco circular, também de diâmetro d, a uma distância L, como mostra na figura abaixo, com uma área hipotética A3, uma área hipotética, isso é importante. Corresponde à abertura do cone. Determine os valores de F11 e F12 para L e diâmetro igual a 100 milímetros. Bom, aqui é uma questão um pouco mais complexa, né? Vai demorar um pouco para fazer, mas segue os mesmos princípios da primeira questão que a gente fez, né? A gente vai seguir aqui, a gente começa fazendo a regra do somatório. A regra do somatório diz que
Somando todos os fatores de formas de uma superfície para as outras superfícies, ele tem que dar igual a 1, né? Nesse caso, como ele falou, essa superfície 2, ela é imaginária, né? A gente, ela tá aqui, ela é uma área hipotética, então ela não existe de fato aqui, né? Então, quando a radiação sai da superfície 1, ela vai para a superfície 3 aqui no caso, né? Que dessa 3 vai tudo para 2. Então aqui a gente vai ter o F11 mais F13 igual a 1, né? Ele quer descobrir o F1, vamos isolar o F11, né? F1 é igual a 1 menos F de 3. Fazendo a relação de reciprocidade, né? A gente sabe que a área de 1 F13 é que é igual à área do 3 de F31, né? É a reciprocidade. A gente pode isolar o F31. Nesse caso o F13, né? Que é o que a gente tem aqui. A gente vai descobrir que o F13 ele é a área 3 de F31 dividido por área 1. Aqui as áreas a gente pode calcular, são simples os cálculos, né? A área 1 ela vai ser a lateral do cone aqui, então ele vai ser o PRG, o G vai ser essa geratriz, se eu não me engano, que ela é calculada por um triângulo retângulo mesmo, né? De base R e de altura L, né? A gente vai ter essa aqui, esse comprimento aqui que a gente quer descobrir, vezes PR aqui, né? Nesse caso, o perímetro, assim, poderia assim dizer, né? Que é a área lateral. Fazendo esse cálculo aqui da área 1, a gente chega no valor de 0,01756 metros quadrados. E a área 2, área 2 igual a área 3, né? Que é a base do cone, vai ser o clássico π ao quadrado, né? A gente aqui chega no valor de 7,854 vezes 10 a menos 3. Seguindo aqui, a gente pode calcular esse fator de forma aqui, deixar em função de F13 em função de F31. Substituindo só as áreas, a gente chega no F13 é igual a 0,4473 F31. Podemos voltar para a primeira equação que fizemos aqui, F1 igual a 1 menos F13, e substituir esse valor, né, de F13 aqui, que agora a gente sabe quanto é que é, então vai ficar 1 menos 0,4473 de F31. A gente sabe que a gente pode fazer novamente, né, a regra do somatório agora para a área 3, né? Qual vai ser essa regra aqui, né? Que a gente somar todos os fatores tem que ser igual a 1. Então, seguindo de F31 para F1, a gente vai ter que tem F33 e F31, né? Que tem que ser igual a 1. É a mesma coisa do F11 e F13, só que agora para a base. Só que aqui a gente tem uma noção importante, né? F33, ele é uma superfície plana, então ele não se enxerga. Então a radiação que sai dele não toca nele, entendeu? Ele não se enxerga. Então a gente pode falar que F33, o fator 33, ele é zero. Com isso, a gente sabe que o F31 vai ser igual a 1, que é o que a gente tem aqui. Substituindo aqui e fazendo simplesmente a subtração de 1 menos 0,4473, a gente chega no primeiro fator de F11, que é 0,5527. Bom, agora já descobrimos o primeiro fator, agora vamos descobrir o segundo, né? Aqui a gente vai usar uma noção muito importante, né? Porque vamos novamente fazer a relação de reciprocidade, né? Para descobrir agora o F12, que é o que ele pede aqui. É, Olhando a figura, a gente consegue já ter essa noção de reciprocidade, né? Toda radiação que sair de 2 para 1 vai tocar na superfície do cone, né? Então, na área do cone. Então, a gente pode falar que a área de 1 de F12 é igual à área de 2 F21. Isolando o F12, que é o que queremos descobrir, chegamos nessa funçãozinha aqui, né? De F12 é igual a 0,4473 F21. Vai ser uma função no futuro. E foi aquilo que eu falei, né? É, Tudo que sai de 2 toca na área 1, mas passa tudo também pela área 3, tá vendo? A área imaginária 3, hipotética. Então, tudo que sai de 1 toca em 3 também, né? Tudo que chega em 1 chega em 3 também, né? Porque passa por aqui, tudo por aqui também. Então a gente pode dizer que o F21 é igual ao F23, né? Tudo que sai de 2 para 1 também toca em 3, entendeu? Então F21 igual a F23. E a gente já, né, já tem essa noção aqui, já pode substituir aqui. Então, o que vamos fazer agora é usar uma relação entre discos, né? A gente vai usar esse disco imaginário hipotético para poder calcular esse fator que descobrimos, né? Já que pela geometria, f de 2, 3 tem que ser igual a f de 2, 1, entendeu? Então, se a gente usar essa simetria aqui, a gente consegue chegar nesse valor de fator de forma. O cálculo, a equação em si, é essa aqui, né? De discos paralelos coaxiais, né? A gente vai precisar calcular esse S,
que é definido por esse R, que é o raio sobre o comprimento, e esse aqui é a forma de calcular o fator de forma, né? A equação em si de fator de forma. Então, vamos fazer exatamente isso aqui, né? O fator de forma de 2, 3 vai ser 1 meio de S menos S ao quadrado menos 4 de R3 sobre R2 ao quadrado elevado a 1 meio. Vamos descobrir quanto é que vale S. Para isso, a gente tem que descobrir quanto vale R3 e o R2. Eles têm raios iguais e a distância é a mesma. Então, o R3 e o R2 vão ser iguais. Fazendo o raio sobre o comprimento, a gente vai achar o valor de 0,5. Então é só substituir R3 e R2 por 0,5, a gente chega no valor de S de 6. E pode voltar para a equação anterior aqui e substituir esse valor 6 aqui. R3 é igual a R2, então esse aqui é 1. 1 ao quadrado é 1, então esse valor aqui ele vai ser desprezado, né? Vai multiplicar por 4, vai continuar 4. Por fim, a gente chega aqui, né, que o fator de forma 2, 3, ele é igual a metade de 6 menos 6 ao quadrado, 36, menos 4 elevado a 1 meio. Fazendo essa conta aqui, simples, a gente chega no fator de forma de 0,1716, né? E como falamos anteriormente, F21 é igual a F23, né? Ela tem a mesma propriedade. Então, tudo que sai do 2 para o 1, sai do 2 e vai para o 3. Então, a gente consegue dizer que o F12 ele é esse valor, ele vai ser, é o F21, ele vai ser igual a esse valor de F23 que descobrimos. E aqui em cima nós fizemos a relação de reciprocidade, né? Basta substituir agora o F21 aqui e a gente descobre o valor de F12, que vai ser de 0,0767. E assim termina a questão, né? É um pouco mais complexa, mas segue a lógica. Precisa ter as noções de lógicas e da equação entre dois discos paralelos coaxiais. Podemos ir aqui agora para a questão 3, que já trata já da transferência mesmo, né? A questão 1328. 1328. Essa aqui. A questão diz: essa experiência é conduzida para determinar as emissividades de determinado material. Uma longa barra cilíndrica de diâmetro 0,01 metro é revestida com esse material, colocado em um recinto cilíndrico longo evacuado de diâmetro 0,1 metro de diâmetro e emissividade E 0,95, que é extremamente resfriado e mantido a uma temperatura de 200 Kelvin o tempo todo. A barra é aquecida pela passagem de corrente elétrica através dela. Quando são atingidas as condições de funcionamento permanente, observa-se que a barra está consumindo potência elétrica a uma taxa de 12 watts por unidade de comprimento. Então a gente já tem aqui a nossa taxa, né? Por unidade de comprimento. E a temperatura de superfície é 600 Kelvin. É muito importante, né? Esse por unidade de comprimento, né? Ele se trata aqui de barras cilíndricas longas, né? Então é como se a gente não soubesse quanto que vale essa área mesmo, né? Então a gente fala que é uma unidade de comprimento ali, uma forma de simplificar o cálculo. E a temperatura de superfície 600 Kelvin. Com base nessa medição, determina a emissividade do revestimento da barra, né? Então vamos lá, né? A gente tem aqui a noção 2D do que ele está falando, né? A gente tem que considerar aqui, né? Ele fala de vácuo, ele fala que é conduzido em vácuo, então não vamos ter convecção. E o regime é permanente, não vamos ter um meio, né? E o regime é permanente, isso é muito importante. Então aqui a gente tem os diâmetros, a emissividade 2 da superfície 2, a temperatura 200 Kelvin da primeira da barra 2. A gente tem aqui o fluxo, né, 12 watts, que é a potência, a temperatura da, da, da barra elétrica, 600 Kelvin, e a gente quer saber essa temperatura barra também. A área vai ser o clássico, vai ser o perímetro, né? A gente tem que tomar cuidado porque a área não vai ser essa área que estamos vendo aqui de seção, ela vai ser a área que vai ser a área lateral dos dois cilindros, né? Que aqui ele não fala, mas é a área lateral dos dois cilindros. A gente tem que tomar esse cuidado. Então ele não vai ser πr ao quadrado, ele vai ser o π 2πr, né? 2πrl, nesse caso aqui diâmetro, então a gente pode deixar diâmetro, né? Não precisa de 2πr. É, Fazendo esse cálculo aqui da área, né? Substituindo pelos diâmetros, a gente tem que a área 1 desse primeiro diâmetro, desse primeiro ciclo vai ser 0,03142, que é o que a gente precisa, né? A gente precisa saber
Ele quer saber a emissividade, né? A gente vai calcular a partir da fórmula de taxa de transferência. Dessa fórmula específica de taxa de transferência, é a fórmula normal de taxa de transferência aqui, de taxa líquida transferente por radiação, de 1, 2, né? A gente só precisa da área 1, então a gente já calcula a área 1, constante de Boltzmann, vezes a temperatura 1 a quarta, menos a temperatura 2 a quarta, né? Que a gente tem que seguir essa lógica do 1, 2 aqui. Dá de 1 sobre a primeira emissividade, mais 1 menos a segunda emissividade sobre a segunda emissividade da diferença de raios, né? Aqui a gente vai ter uma diferença de raios considerável. Então, bom, aqui já temos todos os valores, né? Já temos todas as incógnitas, então aqui vai ser só para substituir, só precisava calcular a área, né? É a noção que tínhamos que ter, que é a área lateral, não a área de seção. Seguimos então com a substituição, né? O regime ele é permanente, então não há outras formas de dispersão de energia, né? Então essa taxa de transferência vai ser igual à potência gerada pela corrente elétrica. Então a gente pode substituir aqui por 12 watts e substituir todos os valores para calcular a emissividade, né? Então, primeiro aqui a área 1, né, 0,03142 vezes a constante de Boltzmann, 5,67 vezes 10 a menos 8, da diferença quarta da temperatura, né, 600 quarta menos 200 a quarta, sobre 1 menos a emissividade, mais 1 menos a emissividade que sabemos, 0,95, dividido por 0,95, dividido pela diferença de raio, né? Aqui basta você ter a noção de que é metade do diâmetro, 0,005 e 0,05. Substituindo, isolando a emissividade 1 diretamente, a gente já chega nesse valor aqui de 0,05265, o valor da emissividade da barra 1, né, do cilindro 1. E resolve a questão, né, de forma simples, não é uma questão difícil, só tem que ter essas noções básicas. É, já podemos seguir aqui para a próxima questão, que vai ser a 1339. Questão 1339. A questão fala: dois discos coaxiais paralelos de diâmetro iguais a 1 metro são originalmente colocados a uma distância de 1 metro entre eles. Considerando que os discos se comportam como superfícies negras, determine a nova distância entre os discos de tal forma que haja redução de 75% na taxa de transferência de calor por radiação da distância original de 1 metro. Essa questão aqui ela é um pouco mais complexa também, né? Mas nada muito difícil. A gente vai usar aquela fórmula que nós usamos de discos paralelos para poder calcular os fatores de forma. Já podemos seguir direto aqui. E o que vamos ter é a distância de 1 metro e o raio de 1 metro, de 0,5 metros. Então a gente vai ter aquele mesmo fator de fórmula, né? Essa mesma fórmula, a mesma fórmula, o mesmo fator de fórmula, porque vai ser metade do computador da distância, então vai ser 0,5 igual. Os raios são iguais, então R1 e R2 são iguais. A gente já pode substituir direto e chega nesse mesmo valor de 6, né? Esse caso aqui 6 metros. Sei não, só 6 mesmo, não tem unidade. Podemos então calcular o F12 nesse caso, né? Fazendo os mesmos cálculos aqui, é a mesma fórmula, então a gente chega no mesmo valor de fator de 0,1716. E o que vamos ter, né, é uma redução, né? Ele fala que vai ter uma redução de 75% na taxa de transferência, né? É, e quer que a gente calcule essa distância, a nova distância, né, quando com essa redução, né? O que a gente pode fazer aqui é simplesmente reduzir isso aqui, né, em 75%. A gente chega nesse valor de 0,0429, porque se lembrarmos a equação de taxa de transferência, essa aqui não é essa aqui, deixa eu encontrar aqui para mostrar para vocês. Essa aqui no caso, considerando corpos negros aqui, tá? Superfícies negras aqui. Se considerarmos duas superfícies negras, podemos usar essa fórmula aqui de taxa de transferência de calor. As áreas não vão mudar, as temperaturas não vão mudar, a constante de Boltzmann é a mesma. O único fator que altera na equação de transferência de calor nesse caso é o fator de forma. Então, se a transferência diminui 75%, o fator de forma diretamente diminui 75%. Por isso que nós podemos aqui simplesmente reduzir o fator de forma descoberto em 75%, né? Multiplicando por 25 aqui, a gente chega nesse valor de 0,0429. E com isso, a gente já pode calcular a nova distância. E o que vamos fazer? Vamos reutilizar a equação que já utilizamos, essa aqui, só que agora o S é diferente, porque nós não sabemos o comprimento L, né? Já que a gente reduziu então essa distância. Então o fator mudou em 75%, a distância vai alterar também. O que vamos fazer aqui é
deixar tudo, né, o S, em função de L. O R não vai mudar, o R vai permanecer 0,5, o raio, e o comprimento L que vai alterar nesse caso. Então, se isolarmos aqui R2 ao quadrado e R1 ao quadrado por essa fórmula aqui, R2 sobre L, R1L, substituindo aqui, a gente chega nessa função aqui de S, né, que vai ser 2 mais L sobre R ao quadrado. Os raios são iguais, por isso a gente pode simplificar dessa forma. O que basta fazer aqui é colocar essa função, essa equação 2 mais L sobre R ao quadrado, no lugar do S, né, dessa equação aqui. No lugar do S e o fator novo que descobrimos, né, 0,0429. A única incógnita que vamos ter é o comprimento, né? Então, depois de substituindo aqui, ó, 0,0429 de 1 meio de 2 mais L sobre R, já coloquei 0,5 ao quadrado, menos 2 mais L sobre 0,5 ao quadrado, menos 4, isso ao quadrado também, né? Porque o S está ao quadrado, o L já é ao quadrado, então é ao quadrado, menos 4, os raios são iguais, eles se anulam, elevado ao meio. Se isolarmos L aqui e fazermos as contas, nós vamos chegar nesse comprimento de 2,31 metros, ou seja, essa distância ela tem que aumentar 2,31, ela tem que aumentar 1,31 metros para a gente ter uma redução de 75% na taxa líquida de transferência de calor, né? Não é completamente difícil essa questão, ela só precisa ter essa noção de que a única coisa que você não precisa calcular a taxa de transferência líquida diretamente, a gente não calculou ela, por exemplo, poderia calcular, nesse caso não, porque nós não temos as temperaturas, né? Mas imagina-se, né, que as temperaturas não alteram, os diâmetros não alteram, as áreas não alteram, a constante de Boltzmann permanece constante, a única coisa que vai alterar é o fator de forma. Então, a gente pode seguir dessa forma e acha o valor aqui de forma bem simples até, só precisa ter essa noção. Podemos seguir agora para a próxima questão, a 1342. A questão 1342 pede que a gente considere um forno de 4x4x4 que tem um piso e teto negro e faces laterais reradiantes. O que isso significa? Faces laterais reradiantes significa que toda a radiação vinda da face superior do teto e do piso, elas refletem é basicamente isso. Elas refletem e vão para a próxima superfície. Nesse caso, a radiação que sai da base reflete nas laterais e vai para o teto, fora o que já era refletido para o teto diretamente. Isso é muito importante, né? Tem duas formas de fazer essa questão. Seguindo, né? O piso e o teto do forno são mantidos a temperatura de 55 Kelvin e 1100 Kelvin, respectivamente. Determine a taxa líquida de transferência de calor por radiação entre o piso e o teto do forno. Isso aqui, né, passos laterais radiantes vai alterar totalmente o cálculo, vamos fazer esse cálculo, né? Acontece aqui, eu desenhei exatamente o que eu falei, eu desenhei aqui também, né? Por as laterais serem radiantes, o fator, né, que sai da base para tocar as laterais vai refletir e voltar para o teto, né? Vai ter essa ideia aqui, né? Mas vamos com calma, né? Primeiro aqui anotamos todas as condições, né? A- as condições iniciais. Vamos utilizar a tabela 13.5. Imagino que seja essa aqui. Essa aqui, né? Que ele fala, né, de fator de forma entre dois retângulos alinhados paralelos do mesmo tamanho. E vamos fazer o cálculo, aquele mesmo cálculo que fizemos na primeira questão, né? Aqui ele diz que é a razão L sobre D, que é a distância, e o L é o lado, e a mesma coisa, L1 sobre D aqui, né? Por se tratar de um quadrado, ele vai ser igual, né? Tanto esse primeiro, a razão L2D e L1D vão ser iguais. É um cubo nesse caso, né? Então aqui a gente chega no valor de L1 sobre D, né? Que ele fala quais são 4 por 4, então 4 dividido por 4 vai dar 1, 4 dividido por 4 vai dar 1. Então a gente vai ter aqui, né? Podemos desenhar também para mostrar, mas é bem simples. Aqui a gente vai ter, vamos achar que a primeira razão é 1, então a linha que vamos usar é essa aqui, 1. E aqui ele bateu certinho no 1, né? Então se a gente traçar aqui uma linha do 1, subir até a linha 1 lá em cima, aqui, ele vai coincidir exatamente com 0,2 aqui, ó.
Dessa forma, sabemos que o fator de 1, 2, ele vai ser 0,2. Podemos seguir fazendo o quê? A regra da soma, né? Aquela regra que que fala que a soma de todos os fatores que saem de uma superfície tem que ser igual a 1. Então a gente vai ter o f de 1, 1 mais o f de 1, 2 mais o f de 1, 3 igual a 1. Acontece a mesma coisa que aconteceu na questão do cone, né? O f de 1 é uma superfície plana, então ela não se enxerga. Então ela é automaticamente zerada. A gente fica então com a equação f de 1, 2 mais f de 1, 3 igual a 1. Descobrimos f de 1, 2, que é 0,2. Então podemos só isolar f de 1, 3 e a gente chega no valor de 0,8. Só que aqui entra, né, a ideia da lateral radiante, né? Como esse f de 1, 2 que chega, né, da base para o topo não é exatamente f de 1, 2 por ser radiante, a gente tem que considerar também o fator que vem das laterais. Nesse caso, nós temos essa fórmula que ela consegue dizer exatamente isso, né? O que as laterais irradiantes alteram no fator de forma direto para poder calcular a taxa de transferência líquida. Nesse caso, o F1 indireto, né, que vai tocar das laterais para ir para o teto também, ele pode ser calculado como sendo o F de 1, 2 mais 1 sobre 1 de F13 mais a área de A1 dividido pela A2 de F23. Por que F23? Porque a mesma coisa aqui a gente tem simetria, né? A mesma coisa de F1, considerando a base como 1, o topo como 2 e as laterais como 3, a gente tem que o fator de F13 é igual ao fator de F23. Então a gente pode fazer essa alteração aqui também, ó. Futuramente, né, o f de 2, 3, ele vai ser igual ao f de 1, 1, 3, né? 1, 3, 2, 3, esse fator ele é igual. Então aqui as áreas são iguais, a gente considera a área, e é isso que eu falei, não, f2, 3, ele é igual a f de 1, 3. Bom, fazendo essas substituições, a gente chega então que o f12 indireto, ele vai ser f12 mais f13 dividido por 2. O F13 a gente já descobriu, 0,8. A gente chega então nesse fator indireto aqui de 0,6. Né? Ele triplicou o fator original, usando as laterais radiantes. Agora podemos seguir para calcular tranquilamente a taxa de transferência líquida, usando agora esse fator, vamos usar esse fator indireto pelas superfícies irradiantes, substituindo os valores, né? A área vai ser 4 vezes 4, 16. O novo fator 0,6, a constante de Boltzmann, vezes a variação quarta da temperatura, né? 1100 quarta menos 550 quarta. A gente chega então que a taxa de transferência de 1 para 2 ele vai ser 747 kW. Bem simples, a maior sacada mesmo vai ser a ideia das faces laterais irradiantes, né? Determinando aqui entre o piso e o teto esse valor aqui. E bom, podemos seguir então para a próxima questão aqui, a questão 13.48, uma questão bem simples, já dá para ver aqui. Eu vou mostrar para vocês, mas é realmente uma questão bem tranquila mesmo, né? Considera um forno hemisférico de diâmetro 5 metros com base plana. A cúpula do forno é negra e a base tem emissividade 0,7. A base e a cúpula do forno são mantidas a temperaturas uniformes de 400 e 1000 Kelvin, respectivamente. Determine a taxa líquida de transferência de calor para a superfície da base durante a operação permanente. Bom, aqui é uma superfície negra e a emissividade aqui da base é 0,7. Anotando os dados aqui, né? A área 2 ela vai ser metade do que é essa superfície negra aqui. Então ele vai ser 9,81. Usando os fatores de forma, né? A gente precisa descobrir o fator de forma, né? Para usar essa fórmula aqui essa fórmula de taxa de transferência de calor. Vamos usar o fator de forma. Por se tratar aqui de duas superfícies, né? A gente tem vamos considerar a base 1 e o hemisfério 2. A gente seguindo dessa forma, a gente faz o mesmo cálculo. F1 mais F12 tem que ser igual a 1 pela fator da soma. F de 1 é plano, não se enxerga, é igual a zero. Então F de 12 é igual a 1. Logo, podemos substituir aqui diretamente igual a 1. Basta considerar a emissividade aqui, né? 0,7. A área já sabemos. Aí é o fator 1, constante de Boltzmann e a variação de temperatura quarta. A temperatura de Q21
ele vai ser 759,4 kW. Bem simples, não tem muito segredo. Podemos agora ir para a próxima questão, a 13.53. Aqui. Ela pede que consideremos uma superfície quente cilíndrica e um disco orientado como mostrado na figura abaixo. A superfície cilíndrica e o disco comportam-se como um corpo negro. O cilindro tem diâmetro D e comprimento L, de 0,2 metros. O disco de diâmetro 0,2 metros é colocado coaxialmente com um cilindro a uma distância de 0,2 metros entre eles. A superfície cilíndrica e o disco são mantidos a temperaturas uniformes de 1000 Kelvin e 300 Kelvin, respectivamente. Determine a taxa de transferência de calor por radiação da superfície cilíndrica para o disco. Bom, a primeira coisa que temos que fazer aqui é calcular os fatores de potência. Vamos considerar aqui primeiro a superfície 2 e 3, né? As áreas 2 e 3. E aqui vamos usar aquela fórmula aqui de discos paralelos coaxiais com S, né? Calculamos o S, mesmo raio, então R3 e R2 são iguais. O raio é metade da distância, então vai ser 0,5. Calculando o S, chegamos no valor de 6. Substituímos na fórmula, os raios são iguais. Desconsidera esse fator aqui, essa razão. Chegamos de 1 sobre 2, o mesmo fator de forma 0,1715, 16, né? 1715. Agora calculamos o fator de forma F2 para F3, né? Agora F2, F2 F4, né? Que é essa distância aqui. A2 e A4, né? Também temos que calcular esse fator de forma aqui dessa distância. O que vai mudar agora é que o comprimento ele vai ser duas vezes maior, a base, né? Então aqui em vez de ser 0,5 vai ser 0,25. O S ele vai triplicar, né? Com isso vai ficar 18. Basta substituir novamente, chegamos em outro fator de F24 de 0,0557. Podemos calcular então o valor de F12 pela simetria F23 menos F24 vezes a área de 2 menos a área de 1. Dessa fórmula, a área de 1, a área de A1 e A2, a gente só calcula a área lateral A1 e A2 ele vai ser πr ao quadrado e a área lateral vai ser 2πrl. Dessa forma a gente tem aqui, né, podemos calcular o diâmetro. A gente chega ao valor da área 1 de 0,1257 metros e da área 2 de 0,0314 metros. Substituindo os valores, a gente chega no fator de forma F12 de 0,02896. E com isso a gente pode calcular a taxa de transferência que ele quer do cilindro para o disco, né? Então a taxa de transferência do cilindro para o disco vai ser a área 1, é um corpo negro. Área 1, F12, Boltzmann e as variações com a temperatura. Substitui os valores, área 1, 0,1257, vezes o fator 0,02896, vezes a constante de Boltzmann, vezes a variação das temperaturas. Chegamos nesse valor aqui, taxa líquida de transferência de calor de 204,7 watts. Podemos ir agora para a última questão. Essa questão aqui, que é a questão 1361. Eu vou ler direto aqui do PDF, tá aqui, ó. Uma fina folha de alumínio com emissividade de 0,15 em ambos os lados é colocado entre duas placas paralelas muito grandes, né? Ela serve como escudo, mantidas a temperatura uniformes, temperatura 1, 900 Kelvin, temperatura 650, e que tem emissividade de 0,5 e 0,8 respectivamente. Determine a taxa líquida de transferência de calor por radiação entre as duas placas por unidade de superfície das placas e compare com os resultados sem o escudo. Então, bom, aqui a gente vai usar uma fórmula direta, que é uma fórmula que é dada para a gente no material de apoio, para falar de superfícies com escudo, que é essa aqui, ó, dessa forma. Não, essa aqui, né, que é a superfície com escudo, né, que a gente considera aqui as emissividades do escudo também, né, dependendo da quantidade de escudos. Nesse caso a gente só tem um escudo, né, então todos os dados aqui anotados, né, todas as emissividades, todas as temperaturas das duas placas, a emissividade do alumínio. E a gente pode fazer esse cálculo aqui, considerando que então o escudo, a gente vai ter esse valor aqui, né, substituindo todos os valores de 1857 watts por metro quadrado.
É, Agora podemos fazer o cálculo sem o escudo. E quando não consideramos o escudo, nós só tiramos aqui. Ele também está no material de apoio, essa fórmula de calcular sem o escudo. Aqui, né? Quando é duas placas, é essa fórmula aqui, que é 13,38. A gente desconsidera só o escudo aqui e podemos calcular aqui, substituindo os valores de tudo que nós já temos, né, dessa forma aqui, volts menos temperaturas, as emissividades, chegamos no valor de 12.035. Agora a gente só faz uma razão, né, e vê que com o escudo a gente conseguiu uma redução, né, para 15%, né, do valor original, enquanto sem o escudo é 12.000 e com o escudo é 1.800. Dessa forma, reduzindo em 15% a, a transferência, né, a taxa de transferência por radiação entre essas duas superfícies. E bom, era isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês, essas questões. Espero que tenham todos entendido corretamente. Muito obrigado e até a próxima.